Muito bem, faremos a lição número 1, terceiro trimestre, falando sobre agora o batismo de Jesus. O livro escrito por Marcos é um livro espetacular, um livro de poucas palavras, mas sucinto, um livro que explica de coração aquilo que Marcos ele viu que tinha valor para os seus leitores. E agora ele fala sobre o batismo de Jesus. O batismo, na verdade, é uma cerimônia que representa o sepultar de uma velha vida para o nascimento de uma nova vida. Na verdade, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não precisava passar por esse ritual, devido ele ser sem pecado. Então ele não precisava. Mas por que ele fez isso? Para cumprir as profecias e para deixar um exemplo mostrando a santidade desse ritual para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão pregar o Evangelho e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas pessoas vão ser candidatas à vida eterna. E o batismo também atribui à pessoa a presença do Espírito Santo. Por isso Jesus disse em Marcos 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Batismo é uma regeneração interior, é uma regeneração mental. Um dia, um jovem perguntou para um pastor como é que o batismo limpa a pessoa por dentro. Então o pastor pegou um vidro de tinta bem escura e amarrou um barbante e foi lá na piscina e ficou subindo e levantando aquele vidro e perguntou: João, me diga uma coisa, quanto tempo você acha que eu fazendo esse movimento aqui, esse vidro vai ficar limpinho por dentro dessa tinta preta? João disse: pastor, o senhor pode ficar aí 90 anos, não vai acontecer nada com esse vidro por dentro. É preciso abri-lo para que ele possa ser limpo por dentro. O pastor disse: muito bem, é isso que eu queria que você entendesse. O batismo, ele faz uma limpeza por dentro. É o único ritual, é a única cerimônia que limpa a pessoa por dentro. Porque o Espírito Santo é que faz essa tarefa. Jesus Cristo não precisava dessa limpeza por dentro. Por isso a pergunta número 7 diz assim: no batismo de Jesus, quais presenças foram assim vistas por Marcos e que deram autenticidade a esse momento tão especial? Marcos 1, verso 9 em diante, diz: aconteceu que naqueles dias que Jesus, ele tendo ido de Nazaré para a Galileia, ele foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, os céus foram abertos e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz vindo do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado depois por Satanás. E vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Perceba a colocação de Marcos. Jesus foi levado para o deserto para que ele pudesse assim passar por um momento de provação, para que ele pudesse iniciar seu ministério. Então Marcos tinha uma visão muito solene da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Colocou, inclusive na sua descrição, ele estava entre as feras. E ele faz um contraste: mas os anjos o serviam. Então, isso mostrou algo impressionante. Então, na pergunta no batismo de Jesus, que presença deu autenticidade ao batismo de Cristo? Resposta: a presença de Jesus sendo batizado, do Espírito Santo ungindo Jesus e do Pai aprovando o batismo de Jesus. Era, por assim dizer, uma oficialização assim, do ministério de Jesus que iniciava-se naquele momento. O momento do batismo foi uma experiência sem igual, até para João Batista, que achava que era mais apropriado Jesus batizado do que ele batizar Jesus. Por isso ele resistiu, dizendo: você vem a mim para que eu te batize? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. O Senhor é maior que eu, superior. Jesus disse: calma, João. Nós temos que cumprir as profecias, a Escritura. Me batiza, deixa quieto por enquanto. E João, então, o batizou e confirmou, assim, o que a profecia havia dito sobre ser batizado. Ellen White escreveu o seguinte, que após o batismo de Jesus no Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele saiu da água, ele inclinou-se nas barrancas do Rio Jordão e suplicou ao grande e eterno Pai forças para suportar o conflito com o adversário caído. E a missão de Cristo começaria logo, por isso ele pediu forças. Mas ele deveria primeiro suportar
o tríplice teste da tentação em favor daqueles a quem veio redimir. As tentações que Jesus passou representam as tentações que o ser humano passa. Primeira tentação, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O apetite, a temperança. Depois o diabo levou no pináculo do templo e disse: se atira daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Quando nós assim desobedecemos a Deus e queremos fazer nossa vontade. Essa é uma tendência humana. Jesus se fortaleceu dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou para um alto monte e mostrou os reinos da terra e disse: tudo isso te darei se prostrado e me adorado. Terceira tentação para o ser humano: se envolver com os prazeres, se envolver com a riqueza, se envolver com aquilo que tira Deus da frente da pessoa. E Jesus, então, em favor da humanidade, ele resistiu a essas três tentações. O evangelista Marcos, ao escrever sobre Jesus, apresenta Jesus com características divino-humanas. Ele era um ser divino, mas humano como um de nós, reconhecendo nossas fraquezas e nos deixando um exemplo de que nós dependemos de Deus para vencermos o inimigo. O batismo de Jesus, embora fosse mais poderoso do que João poderia assim aceitar, João concordou para que o exemplo fosse dado. Quem crer e for batizado será salvo. No aspecto da divindade, Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para enfrentar no seu ministério as tentações do inimigo de todas as formas. E o livro de Hebreus diz que ele foi tentado, porém, sem pecado. Por isso, o batismo modifica e transforma hoje os seres humanos. Terêncio estava com a sua mente entorpecida pelo alcoolismo. Havia saído para folia com uns 10 amigos. E na volta para casa, andando pelas ruas, passou por uma igreja adventista. Eram umas 8h30, 9 da noite, por aí. Ele estava vendo um batismo. E ele viu aquela festividade e ficou as pessoas cantando. E começaram ele e os amigos zombar dos hinos. E Terêncio disse aos amigos: eu vou entrar para ver o que tem aí. Os amigos disseram: não, vamos pegar. Ô Terêncio, deixa disso. Não, eu quero ver a reunião dos crentes. Parece que é legal, parece uma festa. Terêncio e mais uns 2 entraram, os outros ficaram lá de fora. De repente os outros ficaram enjoados e todos embora, mas Terêncio ficou. Ele ficou vendo aquela festa batismal, o pastor batizando as pessoas, mergulhando as pessoas na água. Isso chamou o interesse dele. Depois o pastor disse algumas palavras e tocou o coração daquele homem alcoolizado. O pastor fez um apelo e Terêncio foi à frente. Depois de alguns dias ele não bebeu mais nenhuma gota de álcool. Passou a frequentar a igreja, recebeu os estudos e Deus transformou aquele coração daquele alcoólatra em um homem de bem. Hoje é nosso irmão em Cristo. Terêncio vive no interior de São Paulo e serve a Deus de maneira assim esplendorosa. O batismo se tornou uma bênção para aquele homem. Por isso, no batismo nós temos a unção do Espírito Santo, como Cristo foi ungido. O apóstolo Paulo diz que nós fomos batizados e quando recebemos uma nova vida, o Espírito Santo, ele assim se coloca no coração do ser humano para guiá-lo no caminho da verdade. Deus abençoe. Que essa expressão do livro de Marcos sobre o batismo de Jesus nos impressione também. Que haja uma bênção no reconhecimento de Cristo, de que Cristo é o nosso maior exemplo. Fica com Deus e tenha uma excelente quarta-feira. Deus abençoe a todos.